Fala aí, Bomborense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui, um ótimo sábado a todos vocês. Bora lá, galera, informação bem importante aqui, por isso que é importante ficar em cima, às vezes pegar no pé da direção. Bora lá falar aqui sobre o que aconteceu, também aqui para falar sobre o River Plate, que está de olho em atacante do Palmeiras. Será? Olha, eu levaria no aeroporto, hein? Depois eu vou falar bem sobre isso, tenho culpa também nessa situação, mas uma coisa de cada vez. E decisão contra o Cruzeiro, nós temos alguns problemas para amanhã, não sei se vocês estão sabendo aí, tem jogador fora, que foi expulso, tem gente machucada e é uma decisão contra o Cruzeiro. Direto ao ponto, galera, uma boa notícia, pelo menos, o Alan está liberado para enfrentar o Cruzeiro amanhã. Ele que tinha tomado mais um jogo aí pelo STJD, eu não consigo entender o critério desse STJD. O cara foi expulso lá contra o Fluminense. Vocês lembram desse jogo contra o Fluminense? Foi um jogo que o Palmeiras ganhou de 2-1. Gol do Vitor Roque e um gol do... O que fez o segundo gol? Foi o Sousa? Caraca, agora me pegou, hein? Cruzamento, gol. Maurício fez um gol. Primeiro gol. E o segundo gol do Vitor Roque, exatamente. Um gol do Maurício, um gol do Vitor Roque. Assistência do Sousa no primeiro gol. E lá o Alan deu uma cotovelada no jogador do Fluminense e foi expulso. E aí ele pegou mais um jogo. O que o Palmeiras fez? Entrou lá com efeito suspensivo e conseguiu a liberação dele. Já tem flamenguista chorando, reclamando. Olha o que eles fazem. Vocês têm um jogador envolvido com vocês sabem o que jogando. Pegou 12 jogos o cara e o cara tá com efeito suspensivo. Vocês querem falar o quê? O que vocês querem falar? Vamos ter um pouquinho... Passar um olhinho de peroba na cara aí é bom também, né? Pelo amor de Deus. E o Alan tá liberado pra esse jogo. O Palmeiras que vai ter problemas aí nesse meio de campo amanhã. Aníbal ainda está machucado, não sei se já tá bom, provavelmente não, é um problema na coxa. E aí você tem o Martinez, que jogou contra o LDU, vai jogar, vai ter que jogar, né, porque, né? Aí você tem o Alan ali para poder de repente fazer um primeiro volante, mas o Alan joga um pouco mais ali para frente. E o Piquerez está suspenso, ele que falou pro Wilton Pereira Sampaio lá que ele foi lá ferrar o Palmeiras, não sabia que falar a verdade dava expulsão. Não sabia, falou a verdade e o jogador é expulso. Pois é, e sobre a decisão amanhã, galera, como eu falei já, o jogo de amanhã é uma final pro Palmeiras, não dá nem pra pensar na LDU. Ah, mas tem LDU, tem que virar. Eu tava dando uma olhada aqui, apenas 4 vezes na história um time que perdeu por 3 gols de diferença conseguiu virar. O time brasileiro nunca virou uma desvantagem dessa, então podemos ser os primeiros e vamos acreditar nisso até o último segundo, sim. O Palmeiras precisa de 3 gols na quinta-feira e não tomar nenhum, pelo menos. Pênaltis, né? Mas acho que nesse caso aqui era melhor ir pros pênaltis do que não ir, porque se a gente não for, a não ser que a gente ganhe de mais gols. Então, esse jogo contra o Cruzeiro tem um caráter decisivo. Hoje joga Flamengo e Fortaleza. O Flamengo joga fora de casa, o Flamengo tem a decisão contra o Racing, o Fortaleza é um péssimo mandante. O Fortaleza, depois que perdeu aquele jogo pro Palmeiras por 2-1, desandou total. Tá na zona de rebaixamento, pressionado. Nem fez um jogo tão ruim outro dia contra o Cruzeiro fora de casa, mas mesmo assim perdeu. E o Palmeiras pode entrar amanhã em campo já na vice-liderança caso o Flamengo empate ou vença o Fortaleza, que é o mais provável que aconteça. O futebol não tem certeza de nada, mas é o mais provável. E aí a gente precisa, como eu tenho falado, ir pro jogo contra a LDU na liderança do campeonato seria excelente. Ganhar de um grande adversário como o Cruzeiro para esse jogo de amanhã. Lembrando que a arbitragem de amanhã é do Rafael Klein. O Barros apareceu. O Barros fez críticas ao STJD e está certo. Tem que fazer. Eu não sei. Eu tenho uma impressão. Eu tenho uma impressão que você fazer isso em coletiva tem uma repercussão, porque todo mundo tá vendo. Quando você fala, faz uma entrevista ali, manda uma nota, eu acho que é diferente. Eu posso estar errado? Posso, tá? Confesso pra vocês que posso estar equivocado, mas pra mim chega com outro tom, entendeu? Com outro tom, acho que chega mais pesado pros caras. O Barros contestando aqui, falando quais são os critérios, né? Quais são os critérios? Ele tá falando aqui do STJD que suspendeu o Alan, que o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo. O Marlon falou que o Grêmio foi roubado contra o Bragantino. Ele usou essas palavras, roubado, né? Então toda hora a gente tá sendo roubado, toda hora. E aconteceu o que com o Marlon, do Grêmio, ex-Cruzeiro, ele foi por um acaso suspenso, o STJD denunciou? Não.
Ele também falou da questão do Anderson, do Gustavo Gomes, do Piquerez. O Piquerez é mais complicado porque o Piquerez acabou falando que ele, né? Tá de sacanagem, você veio... O Piquerez falou para o Ito Pereira Sampaio: você veio roubar a gente aqui. Aí vai ser mais complicado pro Piquerez mesmo, porque não sei se eles vão aliviar nesse sentido. E o Gomes, o Barros não entende. Por quê? Porque o Gomes falou na entrevista ainda que o Gomes foi cumprimentar o Ito Pereira Sampaio, deixou ele na mão, não quis cumprimentar. Teve algumas falas lá falando pro Gomes: seja sujeito homem. O Gomes falou que é o árbitro mais soberbo do mundo. Você sabia que o Lionel Messi só reclamou uma vez de juiz na carreira dele? Você sabe de quem que foi? Quem que vocês acham? Foi um jogo que o Ito Pereira Sampaio apitou da Argentina. Ele é horrível, horroroso. E aí ele falando que o Gomes elogiou o Ito Pereira Sampaio, falou que é um grande árbitro e tal. E por que ele foi denunciado? Podendo pegar de 1 a 6 jogos, ele e o Piquerez. E o Barros ainda bate que do Vitor Roque também, que foi denunciado, que o Vitor Roque fez uma postagem, apagou em 5 minutos. Aí o Anderson Barros fala: tem um jogador que mordeu uma galinha, né, um frango de borracha lá, acho que tá falando do Caio Jorge, né, que vestiu uma camisa de uma raposa mordendo uma galinha. Também ele vestiu a camisa, o Caio Jorge estava com a camisa dessa. Aconteceu o que com o Caio Jorge? Nada. Ei, esquema verde, hein? CBF é verde, tá esquematizado o Campeonato Palmeiras, né? Nossa, imagina só se não tivéssemos, estaríamos na zona de rebaixamento. Então o Barros subiu o tom aí nesse sentido, contestando a Procuradoria, falando que precisa entender os critérios. Mas, que negócio, aqui no Brasil, infelizmente, se você falar num nível muito baixo ali e tal, e não pegar pesado, você acaba não conseguindo o que você quer, não. A gente espera que ninguém seja punido nessa reta final, o Palmeiras não perca jogador. Ele até falou aqui, o Barros nem citou o nome do Marlon quando ele tava falando. O Barros tem um politicamente correto ali e a forma dele se expressar, né? Mas tá certo em pressionar o STJD. Outra coisa, na Argentina estão falando que o River Plate está de olho no Facundo Torres, nosso atacante, que eu falei aqui no começo do vídeo que talvez eu procuraria uma negociação. Perdeu muito espaço, não tá conseguindo jogar. Eu quis a contratação do Facundo Torres, sim, não vou ficar me escondendo aqui não. Mas é um jogador que não conseguiu mostrar o seu futebol, o que ele sabe jogar, o que ele já jogou em determinado momento no Peñarol, até no Orlando City. Eu já até falei várias vezes aqui, o Facundo Torres, ele é um cara que joga aberto na ponta direita, e usa bastante a perna esquerda ali para puxar para dentro para finalizar, que é o que ele tem de melhor. Só que o Palmeiras joga com 2 atacantes agora, mudou, o Palmeiras não tá jogando com ponta. Ele tem um valor de mercado ainda considerável, o Palmeiras pagou ali 72 milhões no Facundo Torres. Se o River conseguisse comprar, seria ótimo, mas aí os caras querem ir por empréstimo, passe fixado, complicado. Tem que ver se o jogador tá com a cabeça aqui, quer buscar seu espaço. Se o Palmeiras conseguisse recuperar a grana, seria ótimo, porque... E faz parte do futebol, tá, gente? Isso é um outro detalhe que eu falo aqui às vezes, que as pessoas não querem compreender, não querem entender. Não são todos os jogadores que são contratados que dá certo. Você contrata alguns jogadores e tem jogador que simplesmente o cara não entrega. Você vai dizer, mas por que o cara não entregou? É muito difícil entender. Às vezes é o treinador, às vezes é o jogador, às vezes é o esquema tático, às vezes é a fase. São vários fatores. Mas aí o River... Mais um atacante que o River Plate está de olho e estão focando no Facundo porque ele é reserva, né? Então seria um negócio aí, tentar mexer com a cabeça do jogador para ver se o jogador mesmo, de repente, não pede para sair. Lembrando que a janela de transferência está fechada. Mas eu faria uma negociação com o River pelo Facundo Torres. Só que tem que pagar, né? De graça aí, como é que vai ser? Como é que seria essa situação? E o River Plate vendeu alguns jogadores caros, né? Andou comprando, gastando bastante, comprou o Salas lá do Racing, vendeu... Putz, aquele jogador pro Real Madrid, um nome difícil pra caramba, nunca decoro o nome daquele moleque. Muito bom de bola. Então, se tem dinheiro, abre a carteira que o Palmeiras eu sei que não vai dificultar não, mas vamos ver. Grande abraço, galera, aqui é Verdão sempre, um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Deixa aí seu comentário sobre amanhã. Titular, misto ou reserva? Pra mim, o jogo é amanhã, eu não quero nem saber da LDU por enquanto, pra cima do Cruzeiro. Um abraço, valeu e... Tá certo, Barros, tem que falar, mas se falar na coletiva é melhor ainda. E se tivesse a presidente do lado, pra falar junto era melhor ainda, mas aí... Pois é. Valeu, galera!